A sua equipe, na sua empresa, os seus funcionários, eles têm comprometimento com você? Eles são bem qualificados na sua empresa? Como que é? Eles produzem com eficiência, têm motivação, engajamento? Não? Então eu vou falar para vocês. Para os seus funcionários, para a sua equipe ter comprometimento, ter motivação, ter um bom relacionamento ali, saber atender o seu cliente, conversar, você diminuir essa rotatividade de funcionários, diminuir a falta deles, esse absenteísmo, né, que é a grande quantidade de faltas, que é a desmotivação. Você precisa treinar seus funcionários. Mas não é aqueles treinamentos que a gente faz de vez em quando, não. É treinamento diário, consistente, treinamento que gera conexão, gera engajamento, motivação, companheirismo, que tenha dinâmicas, que tenha muito processo, que gere neles essa motivação, essa vontade de ajudar, que tenha clareza, que seja legal também, não aquela coisa chata de treinamento, de ter que sentar e ficar ouvindo uma pessoa falar, aquele monte de slides, nada daquilo, ou que leva muito tempo. Não, pode ser treinamentos diários e de pouco tempo, 5 minutos, 10 minutos, faz uma brincadeira, faz uma dinâmica, faz uma pesquisa, lança lá uma pergunta para quem responder, você coloca uma recompensa, cria um desafio para eles, entendeu? Desafio da semana, do mês, mas o importante é que você fale todo dia sobre todos os processos. Assim você vai ter os seus funcionários comprometidos e engajados, porque você não contratar pessoas que de repente tenham experiências, ou contratar pessoas, ter muitos funcionários que não têm experiência nenhuma é uma coisa, agora você não treinar é outra. Então não adianta nada você reclamar que o seu funcionário não sabe atender se você não dá treinamento de atendimento, ou que o seu funcionário gera muito desperdício se você não dá treinamento para não gerar mais desperdício. Então você precisa padronizar os seus processos, precisa criar uma rotina de função, rotina de tarefa, rotina de todos os processos ali da sua empresa. Então eu vou falar para vocês os 5 treinamentos principais que não pode faltar na sua empresa e que deve ser diário, fazer parte da sua rotina. Você vai dar os 5 treinamentos todo dia? Não, não é isso. Você vai pegar os 5 treinamentos, o assunto dos 5, e cada dia você vai falar um assunto hoje, um assunto amanhã, e vai falando. E faz com que eles também tragam vivências dele ou de outros lugares, exemplos, rotinas diárias, ou de repente coisas que eles pensam sobre o assunto, e aí vocês debatem ali algumas coisas, dificuldades que tenha, mas que seja relacionado a isso, a esse crescimento, a esse treinamento. Então, quais são os 5 principais? Ó, anotei aqui pra gente, que é o primeiro, higiene. Higiene o quê? Tudo, gente, tudo que seja higiene. Higiene pessoal, higiene do ambiente, higiene do alimento, porque o seu funcionário, ele tem que saber todos os procedimentos, os métodos, os produtos ali de higienização, de tudo do ambiente. Às vezes o funcionário seu já quer vir com o uniforme de casa, ou nem lava o uniforme com tanta frequência, todo dia, e tá com o uniforme sujo ali, e também ninguém fala nada, ele também vai trabalhar desse jeito. E vão na higiene, ou às vezes não tem uma barba paradinha, limpinha, o cabelo, entendeu? As unhas, às vezes a unha tá muito suja. Então, todos, aliança, né? Os anéis, pulseira, corrente, fita no braço, essas coisas. Ou então ele vai fazer a higienização da sua cozinha e joga desinfetante, que é uma coisa que não pode, com cheiro ali na cozinha para não pegar nos alimentos. Ou então gasta baldes de detergente, de água sanitária, e você não vem se comprar produto químico mais para limpar. Ou então não limpa direito os alimentos, não escolhe, não higieniza, aí você vai fornecer ali uma salada de alface, um lanche com salada no prato, e aí vem aqueles
bichinhos ali na folha, porque não higienizou direito. Então, tudo que é questão de higienização. Ah, mas eu sei, ele sabe. Não sabe, gente, não sabe. Mesmo a gente que é dona de casa, que tá todo dia ali fazendo, cozinhando, na cozinha, então, eu falava diariamente para todos os meus funcionários sobre isso. E quanto mais a gente fala, mais precisa ser repetido, porque o nosso cérebro vai gravando com o número de vezes que nós repetimos. Nós precisamos repetir, repetir e repetir. É comum isso, gente. Esse processo tem que estar muito claro na mente de todo mundo. Então, fale sempre. Higiene, toma banho, arruma unha, não pode esmalte. Vamos higienizar esses hortifrutis. Vamos ver. Às vezes o funcionário tá jogando muita coisa no lixo. Então, eu já cheguei a ter funcionário que às vezes tava fazendo uma salada lá de acelga. E aí, fazendo a acelga não deu. Mas como não deu? Se eu tinha comprado a quantidade certa, eu calculei para o número de pessoas que vai passar. Aí eu fui no lixo. Quando eu olhei no lixo, gente, deu desespero. Vocês sabem, a acelga, ela é grande assim. Aí o funcionário veio cortando, cortando, cortando. Isso porque a gente tava dando treinamento, tinha falado já, cortou, cortou, deixou um pedaço assim. Dá mais ou menos um palmo, meu. Deixou um pedação. E jogou aquele pedaço, porque o funcionário achava que aquela parte branca da selga, aquele talo maior, não se usava para salada. Olha o desperdício que eu tive. Poxa, aí você pode pensar, mas custava o funcionário perguntar? Poxa, gente, o funcionário não é comprometido, ele nem perguntou. Não, o erro também foi meu. Por quê? Eu deveria ter me certificado de que aquele funcionário realmente sabia fazer aquela tarefa. E às vezes um outro funcionário passou para ele e passou do jeito dele. E aí ele não sabia fazer. Então a gente tem que estar treinando, treinando. É óbvio que depois de um tempo na sua empresa, o seu funcionário já vai te conhecer. Se você faz esse treinamento diário, ele já vai saber da sequência. E pronto, não vai ter mais problema. Mas para isso você precisa cobrar. Então você deu treinamento, cobre. Deu treinamento, cobre. E vai fazendo assim. Ah, Tânia, mas é muito chato como fica cobrando. Não, cobre. Então, um treinamento de higienização, de higiene pessoal, ambiental do alimento é primordial. Então, eu coloquei ele em primeiro lugar. É um treinamento indispensável isso aí. Aí vamos lá para o segundo treinamento, que é qualidade da matéria-prima, que é o recebimento, avaliação, armazenamento. Todos os seus funcionários precisam saber como é a qualidade do produto que você compra, que você quer para sua empresa. Então você vai ensinar lá o funcionário, porque às vezes para casa dele ele escolhe de um jeito. Cada pessoa é de um jeito. Então você vai ensinar como a empresa funciona, como você quer o processo. Então você vai falar assim, olha, esse legume aqui você vai receber desse jeito. Se tiver assim, 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 você não recebe. Ou essa carne precisa estar assim, você vai avaliar, vai ver, ela tem que estar nessa temperatura. Ela não pode ter tanta gordura assim, tanto nervo. Ou vou receber uma sacaria, um enlatado. Olha, eu quero receber assim. Então você vai avaliar. De repente, eu vou receber peixe, vem peixe fresco, mas como que tá o peixe? Nossa, o peixe tem vários critérios pra gente analisar. Verificar as guelras, ver as pupilas ali, o olho do peixe, como que tá o cheiro, como que tá a temperatura. Todas essas coisas a gente tem que ensinar para o funcionário como se avalia essa matéria. Porque eu falo para você, às vezes a carne lá cheia de nervo, aí você vai cozinhar, fazer uma carne de panela, fica aquela carne dura, enervada ali, as pessoas não gostam, aí a qualidade do seu produto cai. Ah, mas não fui eu que recebi. Ué, quem foi então? Então a pessoa que recebeu, ela não sabe receber? Mas por que ela não sabe receber? Então porque você não treinou? Então, treinamento. E aí não importa só, não precisa só ele saber só ali o recebimento, ele tem que saber também como é o processo de armazenamento, porque ele recebe, mas não guarda, ou então guarda de forma errada, você vai perder o seu produto.
Então, se você não tá, de repente você ficou doente e teve que ir para um hospital, teve que fazer alguma coisa, um processo burocrático, e outras pessoas foram receber para você. Então, ele tem que conhecer perfeitamente como funciona todo o processo. Ele tem que saber receber, saber avaliar, saber armazenar sua matéria-prima, saber qual que é a qualidade do produto que você preza, como que é que a sua empresa trabalha. E nem todas as empresas trabalham iguais. Então, às vezes, ele já trabalhou em outra cozinha, em outro local, mas era de um jeito. E na sua empresa é de outro. Então, você precisa deixar isso bem claro. Esse treinamento é indispensável também. Agora, vamos para o terceiro treinamento indispensável: organização. Então, um local organizado, ele torna o trabalho mais eficiente, mais rápido e diminui seu custo. Ah, mas por que a organização vai diminuir o meu custo? Porque os funcionários vão saber exatamente onde guardar cada coisa. Ele vai usar um equipamento, ele vai saber, vai higienizar, ó, o primeiro treinamento, ele vai higienizar, ele vai secar, limpar tudo ali e guardar no local correto, organização. Dessa forma você evita custo perdendo peça, enferrujando, ou tendo mais manutenções naquele seu equipamento que não precisaria se ele tivesse cuidado e organização, ou então diminuir o custo com utensílios que se perde na cozinha, ninguém sabe onde está, ou então com materiais, de repente ele guarda lá abriu um alimento, guardou, aí guarda em qualquer lugar. Aí você não vê, quando vai ver já venceu o prazo de validade, não dá mais para usar, vai ter que ir pro lixo. Ou então guardou lá um produto de limpeza e aí nunca mais lembrou e ficou, e aí se perdeu também, estragou, outra pessoa usou em outro lugar. E pela falta de organização você pode perder os seus produtos. E sem contar que vai gerar bagunça, vai gerar confusão. Aí os seus funcionários vai ficar tudo perdido. Às vezes um prato que era para levar ali 10 minutinhos para fazer, ele leva 20, 30, porque ele vai procurar onde está o utensílio, vai procurar onde está o material, vai procurar se tem preparo, aí vai estar tudo bagunçado, vai gerar estresse, aí pode gerar discussão. Então, organização. Se você tem organização na sua empresa, se você coloca isso na mente dos seus funcionários, treina eles diariamente para essa organização, isso com o tempo vai ser um processo natural. Todo mundo vai se encaixar no seu padrão, porque não é você, a empresa, que tem que se encaixar aos moldes dos funcionários, ou uma pessoa nova que está entrando ali, não é você que tem que se habituar, ele precisa se habituar à sua empresa, mas para ele se habituar à sua empresa, ele tem que ter essa clareza de informações e ele tem que ter esse aprendizado contínuo, todo dia, certo? O quarto treinamento, manipulação. É essa parte da eficiência dos pratos, de você montar o seu prato, de você produzir o seu alimento, ou de você decorar, confeitar. É tudo que envolve a manipulação, desde o recebimento, pré-preparo, preparo final desse alimento. E como que eu vou treinar ele? O ideal é que você tenha as fichas técnicas, que você tenha todos os quesitos do que fazer etapa por etapa. E eu vou ensinar o meu funcionário a montar essa ficha técnica, a executar esses pratos. Eles vão sempre, independente de quem vai fazer o serviço, vai ser sempre da mesma forma, a mesma quantidade de ingredientes, vai seguir as mesmas etapas no processo, vai decorar da mesma forma, decorar, confeitar, vai deixar esse prato com uma aparência sempre igual, para não causar surpresas no seu cliente. E o seu cliente, quando vier também, ele vai saber ter a garantia de que aquele seu produto vai ser sempre igual, não vai ter alteração, nem de sabor, nem de tamanho também. Então, eu fidelizo o meu cliente e com isso eu evito desperdícios também.
porque vai sempre utilizar a mesma quantidade de ingredientes da mesma forma. E se eu sei a média de quanto eu vendo por semana, vai me facilitar muito nas compras, porque eu vou saber exatamente quanto comprar. Não vai ter o risco de faltar ingredientes, nem de sobrar. Eu não vou deixar produtos no meu estoque, que pode acabar estragando. E também não vou ter o risco de falar para o meu cliente que eu não tenho aquele prato porque acabou determinado ingrediente. Eu também diminuo o meu custo dessa forma e fidelizo mais clientes. Aí nós vamos para o quinto treinamento, que é atendimento, saber vender. Então, eu tenho os meus funcionários ali, eu tenho as pessoas que estão no atendimento, ou de repente, às vezes até a cozinha minha ali que é aberta, ou vamos supor, como uma lanchonete, ou como uma empresa, vamos por aí, comida japonesa, que às vezes é os próprios sushimens que estão ali fazendo e já lidando com o público ali na frente. Ele precisa saber também conversar com aquele cliente, atender, mostrar, porque o cliente, ele vai ver como que aquele funcionário está manipulando, como que aquele funcionário está falando com ele, como que aquele funcionário, o dom da pessoa. Às vezes eu vou lá para comprar só um produto, mas a pessoa é tão atenciosa, ela entende os meus problemas, ela consegue verificar que de repente outros produtos seriam bons também, ela pode me oferecer, me dar atenção e eu levo outras coisas. Então eu tenho que saber vender. De repente eu entrei na sua padaria para comprar um pãozinho, mas aí a atendente foi tão atenciosa e me mostrou de repente um bolo ou um pão novo que você criou ou outros produtos, e eu vou tá levando aquele outro produto, ou mesmo que naquele dia eu não leve, mas outro dia eu posso estar levando, porque a pessoa foi atenciosa, foi bacana, então ela sabe vender o produto. E eu brincava também muito com a minha equipe, com os meus funcionários. De repente, às vezes um produto estava saindo muito e o outro, pelo fato das pessoas não conhecerem, estava ficando ali de canto, parado. E aí nós colocamos aquele produto em destaque. Eu tive que ensinar o pessoal do atendimento, né, dar esse treinamento, colocar aquele produto em destaque, e às vezes oferecia como um combo também. Olha, leva esse junto. Que aí eu falava do sabor, ou falava de uma promoção de repente que a gente colocava lá, eu falava assim, olha, o funcionário, quando ele tá atendendo de uma forma correta, ele trabalha, sabe, conversar com os clientes, ouvir, também pode falar assim para você, olha, aquele produto ali, eu acho que se a gente fizesse um kit, iria sair mais. Ou as pessoas, de repente, não estão gostando da apresentação, a gente vai lá e muda a apresentação daquele produto. É ter esse feeling, esse feedback aí dos clientes, do que a gente pode melhorar, de como a gente pode vender mais. Mas o meu funcionário, ele não vai saber disso se eu não ensiná-lo a fazer isso, se eu não der treinamento para ele. Ensinar não é eu chegar para ele hoje e falar, olha, você vai fazer sua função assim, assim, assim. Ou ele entrou e eu dou uma semana, eu fico uma semana com ele explicando essas coisas, depois nunca mais. Então não é isso, ensinar. Ensinar é eu chegar, dou o treinamento inicial, ele começa a trabalhar, mas aí constantemente eu vou passando outras coisas, eu vou explicando, eu vou falando, eu vou agregando conhecimento para aqueles meus funcionários. Então ele vai saber vender. Então são esses 5 treinamentos primordiais que você tem que estar passando para eles. Mas você pode pensar, tudo isso que você está falando é legal, mas como que eu vou aplicar esses treinamentos? Com que ferramenta? Eu não sei fazer isso, então, eu não tenho tempo para isso. Isso é perca de tempo, a gente trabalha muito, aqui é muito corrido e não dá para mim fazer isso. Ou então você fala assim, mas eu não tenho criatividade para fazer isso, eu não tenho paciência, eu não sirvo para isso. Ou então eu posso até te dar a solução. Então contrata uma pessoa terceira para fazer isso, já que você não tem criatividade. Aí você pode pensar, mas é caro, eu não tenho dinheiro, vou gastar com isso. Várias
dúvidas, perguntas, você vai estar se sabotando diariamente. Se você também faz isso, isso é uma autossabotagem. Você está dizendo para o seu cérebro que isso não é importante, ou que você não é capaz, ou que o seu negócio já tá bom, sendo que não tá. Então você está dizendo para você que deixa do jeito que tá, que você não quer mudar. E nós precisamos, se você detectou que tem um problema, e o seu problema é os funcionários, porque é fácil você dizer, eu não tô vendendo, ou o meu negócio tá ruim, ou eu tô tendo problema com os meus funcionários, porque eles não são comprometidos, porque eles não têm experiência, ou porque o problema é do governo que aumentou os impostos, que a crise tá feia, tá pegando todo mundo, que a concorrência aumentou e aí tem muito mais gente que antes não tinha. Então é muito fácil eu ficar procurando desculpas, eu ficar falando que tudo tá difícil, menos eu, que eu não preciso mudar. Então eu tô dizendo pro meu cérebro que eu não preciso mudar. Quem precisa mudar são os funcionários. Por que será que tanto serviço de alimentação tem problema com mão de obra? Não é só serviço de alimentação, é outras empresas no geral. Mas cada empresa está procurando se adequar. Mas por que tem tanta empresa com problema assim? Será que o problema realmente são só eles? Ou é meu também? Como que eu trabalho o meu investimento ali na minha empresa? É só em produtos? Pensar só na venda, no dinheiro, no meu faturamento? Ou eu penso, eu invisto também em pessoas, em qualificação, né? É uma coisa para se pensar. Então é muito fácil eu colocar a culpa em terceiros e eu arranjar desculpas. Esses fatores que nós estamos falando, eles podem até em parte ser verdade, que de repente tem muito imposto, ou que de repente a concorrência está cobrando preço muito baixo, fora da realidade, ou porque o meu aluguel aumentou muito. Algumas coisas podem até ser verdade em partes. Mas vamos pensar, por que outras empresas do mesmo setor que você, do mesmo nicho ali que você, ou às vezes da mesma cidade, região, tá crescendo, tá prosperando e você não? Né? Vamos pensar nisso. Por quê? Porque muito provavelmente aquela outra empresa, ela buscou soluções, avaliou os seus problemas, verificou todas as estratégias, fez o planejamento dela e investiu nas coisas certas. Investiu nos produtos que tinha que investir e principalmente em pessoas. Porque as pessoas é um dos bens mais principais ali da sua empresa. Nós temos que investir em pessoas, porque sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Nós precisamos de ajuda, precisamos de pessoas que vistam a camisa e que trabalhem com a gente também para crescer a nossa empresa, né? Você já ouviu aquela frase, sozinho nós vamos rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Então precisamos pensar sempre em investir em pessoas para ter elas conosco, para trabalhar conosco. E qual seria essa solução, né, para a gente melhorar, para ter uma empresa próspera, para ter sucesso, para vencer a crise, para crescer em meio a tanta dificuldade? É treinamento. Então vamos treinar. E o que gera mais engajamento ainda da sua equipe é quando ela percebe que você está comprometido com a empresa. Porque às vezes eles sentem que você não é comprometido, que você fala para eles, mas age de outra forma. E aí você pode estar me perguntando, mas como assim? Eu não sou comprometido com a minha empresa? Como? O que você está falando? Imagina, a minha empresa é minha vida. Eu amo isso aqui, eu gosto de fazer o que eu faço, eu gosto de cozinhar, eu gosto de ter contato com o cliente. Pessoa mais comprometida que eu não pode ter. Então, calma, vamos lá. Agora eu vou te fazer algumas perguntas básicas. Vamos ver se você está comprometido realmente com a sua empresa. Você busca treinamentos constantes para os seus funcionários?
Você pensa em padronizar os seus processos? Você procura melhorar o atendimento dos seus clientes? Faz pesquisa de satisfação? Ouve as pessoas? Ouve os seus funcionários? Ideias, planos, sugestões? Como que tá? Você faz isso? Se não, então você não está comprometido com a sua empresa. Porque simplesmente gostar do que você faz ou saber cozinhar uma boa comida, mas não se preocupar em padronizar os seus processos, em fazer o treinamento com seus funcionários, em investir em pessoas, em fazer pesquisa de satisfação, ver o que o seu cliente está achando, então você não está comprometido com a sua empresa. E outra coisa, responda para você mesmo essas questões. Quando foi a última vez que você participou de um treinamento com sua equipe? Responda para você, não precisa falar para mim não, responda. Qual foi a última vez que vocês realizaram uma reunião na sua empresa para falar dos itens a serem melhorados na empresa? O que precisava organizar, mudar, melhorar? Quando foi a última vez essa reunião? Ou quando foi a última vez que você ouviu as sugestões da sua equipe? Ou como foi que você reconheceu um trabalho de um funcionário seu? Funcionário seu que chega sempre no horário, que tá fazendo a tarefa dele certinha. Você pode até pensar, mas não tá fazendo mais do que obrigação, ele recebe para isso. Não é bem por aí. Então, quando foi a última vez que você elogiou um funcionário, que você reconheceu que ele tá fazendo um bom trabalho ali na sua empresa? Quando foi a última vez que você avaliou e trocou as ferramentas de trabalho, utensílios ou equipamentos para melhorar a qualidade do trabalho e do produto na sua empresa? Como, por exemplo, uma simples faca ou uma tábua de corte. Quando foi que você fez isso? Isso tudo que eu estou te perguntando pode até parecer bobagem, mas quando você se pergunta, responde e implanta isso na sua empresa, você gera motivação, você gera engajamento, gera autoridade, gera respeito, os seus funcionários passam a te admirar, os seus clientes passam a te admirar e tudo começa a fluir. Você se conecta com eles, com as pessoas, você gera essa conexão, fazendo com que todo mundo trabalhe em equipe para o mesmo objetivo. Então, a sua equipe ela vai ter um respeito por você, ela vai ter uma admiração por você, os seus clientes vão perceber a mudança, vai te perguntar o que você está fazendo, vai ver a mudança em você também, na motivação, no sorriso dos seus funcionários. Não vão ser aqueles funcionários que atendem de cara fechada. Então o clima vai ser outro e você, só de mudar o clima ali na sua empresa, de mudar levantar esse astral, gerar esses novos treinamentos aí, tá fazendo com eles, tudo isso você vai ver como vai melhorar o relacionamento. E os clientes também vão perceber isso. Você vai ter uma boa gestão. Então, coloque esses treinamentos na sua empresa. Comece. Se você não faz, a partir de hoje, encaixa ele na sua rotina, seja no início do trabalho ou término do trabalho. Pega um horário ali que eles estão começando ou que eles estão saindo. De preferência, a hora que eles estiverem começando é melhor, porque tá chegando com a cabeça fresquinha, vai iniciar o turno, aí você vai falar, vocês vão pontuar as coisas e vai ficar tudo na mente, muito mais claro para eles estarem trabalhando ali. Então, você fazendo isso, eles vão se comprometer e vai gerar uma eficiência melhor no seu trabalho. Então, você anotou? Anote aí esses 5 treinamentos, o conteúdo que eu falei para vocês, do que deve ter cada treinamento. Pensa na melhoria que você vai gerar, na redução de custos, de desperdício, nos benefícios para os seus funcionários, para os seus clientes. Foca e implanta isso na sua empresa. Você vai ver que você vai ter sucesso.
curta e compartilhe o vídeo, se inscreva no meu canal se vocês me acompanham por outras redes. Peço para vocês também que compartilhem com mais pessoas esse vídeo para que elas também tenham acesso a isso, que elas também gerem aí uma motivação na sua equipe, melhore os seus trabalhos e que tenhamos todos muito sucesso no nosso trabalho.